Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para esse canal. Hoje não é falando sobre gestação, né? Como vocês sabem, eu aí tô, né, no meu segundo, na minha segunda gestação. Vou trazer um vídeo do segundo trimestre, mas hoje eu gostaria de compartilhar um testemunho sobre a minha casa nova. E talvez você se pergunte, Ari, você comprou uma casa? E ainda não, gente. Esse é um testemunho da minha casa nova alugada aqui em Londres. Mas para mim já é uma grande bênção e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, porque teve muitas pessoas orando sobre essa casa, né? Teve campanhas de oração sobre esse momento que a gente está vivendo hoje. E eu senti muito no coração de compartilhar, fiquei com um pouco de dúvida, mas Deus me trouxe aqui para poder falar para vocês, né, que Ele faz milagres, Ele fez na nossa vida e eu creio que Ele vai fazer na sua também. Então, gente, vamos começar desde o princípio, né? Eu estava olhando casas assim mais despretensiosas, sabe quando você fica só é, rolando o feedzinho assim dos aplicativos de casa, né? E eu mandei uma mensagem para uma casa em especial lá, que eu tinha gostado muito. Eu falei pro Diego, nossa, esse é um valor assim que daria pra gente, né, manter, e é uma casa legal e tal. Eu mandei a mensagem para essa casa e aí eles mandaram mensagem para mim, olha, desculpa, essa casa já foi alugada, né, ainda não tiraram do sistema, mas ela já foi alugada. E aí eu continuei olhando ali despretensiosa, eu acho que uns 2 dias depois surgiu essa casa aqui que a gente tá morando. E aí eu vi essa casa, eu falei, nossa, mas que casa linda, né? Essa é uma casa perfeita pra gente, o valor do aluguel é um valor consideravelmente bom para quem mora em Londres, né? E como aqui na minha casa, por enquanto é só meu esposo que trabalha, então precisa ser algo que seja acessível, que ele possa, né, dar conta, né, de cuidar da família e tudo. E cuidar do gasto, né? Que aluguel é uma coisa fácil, né? Mas aí a gente. Eu vi essa casa, mandei pro Diego e falei, manda uma mensagem pra gente ver se a gente consegue olhar a casa, né? Tipo assim, pra ver se você gosta da casa, pra ver se a casa ela agrada você, se vale a pena a gente tentar investir, né? E tal. E eu já no meu coração já tinha gostado muito dessa casa. E aí eu falei, vamos começar a orar. Assim que eu mandei a mensagem, eu falei com minha mãe e para minha irmã mais nova, né, sobre essa casa, e a gente começou a orar sobre essa casa, a declarar, né, e eu lembro que minha mãe falava assim, não, essa casa já é sua, em nome de Jesus. Quando a gente tá vivendo o processo, é tão engraçado que, tipo assim, parece que a gente não tem tanta fé suficiente para isso, né? Mas daí parece que tem pessoas que têm mais fé que a gente. Minha mãe tava com bastante fé. Eu falava, amém, tá bom, mãe, amém, amém. Essa casa é minha, amém. E nesse meio tempo, aí, olha, foi no dia. Essa casa aqui, a gente deu. Quando manda a primeira mensagem, eu mandei a primeira mensagem que era no dia 17 de junho. E a gente mudou no dia 10 de julho, então, tipo assim, deu quase nem um mês. E a gente veio visitar essa casa, eu acho que, se eu não me engano, foi tipo dia 22, mais ou menos. Aí a primeira batalha de luta. Começamos a olhar para essa casa e a gente olhava as fotos dela e a gente falava, nossa, essa casa é perfeita pra gente, tem 2 quartos, né? Pra nossa família que tá crescendo seria o suficiente por agora. Tem quintal, não é um quintal grande, mas é um quintal que é o suficiente pra nós, né? Que dá pra Lara brincar. Uma casa grande, assim, relativamente grande em relação a outra casa que eu morava, que é um flatzinho com um quarto, né? E não tem escada, que ajuda também, né? Ajuda a gente, né? Quando você mora assim no térreo também é muito bom. É a casa clara, sabe? Bem iluminada, né? Você tá vendo que tem uma janelona aqui na minha frente. Então, é muito boa, sabe? Uma casa muito boa. E a gente, nas fotos, a gente já tava apaixonado, sabe? Começamos a orar, fizemos uma campanha de oração, eu, minha mãe e minha irmã, de orar pela casa. E daí depois minha mãe foi contando para as amigas dela da igreja para entrar em oração, a pastora dela e tal. E daí várias pessoas já estavam orando, crendo que Deus já ia fazer um milagre na nossa vida. Então assim, gente, é ação
fé e oração. Anda junto, entendeu? Então você tem que estar ali o trio ligado, entendeu? Você tem que fazer alguma coisa para poder saber que essa casa vai ser sua, mas você precisa ter fé e orar também, crer que Deus pode fazer um milagre. Então, o primeiro milagre que aconteceu foi que no dia da visita, a gente ia visitar, acho que era uma sexta-feira à tarde, umas 6h30 mais ou menos. No meio da tarde eu recebi uma mensagem falando que a casa tinha sido alugada e que não ia ter mais visita. Ai, mas me deu uma tristeza. Eu falei, ai, tá bom, não era pra ser, Deus sabe de todas as coisas. Mandei mensagem pra minha irmã e minha mãe, eu falei, não era pra ser e tal. E tá tudo bem e tal. Não vai, pode parar de orar, que a casa já não é nossa e tal. E aí, a minha mãe nem tinha visto a mensagem ainda e tal. Aí, eu comecei a ler o livro e tal, e de repente recebi uma ligação falando assim, olha, desculpa, o aplicativo, deu alguma coisa errada no aplicativo, tá falando que a gente não vai fazer mais a visita, mas isso não é verdade. E se você tá de pé ainda, vocês virem visitar a casa? Daí a gente falou, claro, com certeza, tá de pé. E lá no aplicativo ele mostra quantas pessoas iam visitar a casa naquele dia. Naquele dia era 20 pessoas que estavam para visitar a casa. Quando a gente chegou aqui já tinha gente, depois da gente já foi se juntando pessoas lá fora e tal. E aí a gente veio no final do dia, visitamos a casa, gostamos da casa. E falamos, ai, é tão linda, né? Uma das minhas orações, que eu não contei pra vocês no início, era sobre o coração do meu esposo. Porque como ele é o nosso sacerdote do lar, ele que cuida de toda essa parte de finanças e tudo, ele precisava ter o coração também tocado e, tipo assim, gostar também da casa, sabe? Porque não adianta a gente querer ir para um lado e o outro querer ir para o outro, os dois têm que seguir junto, né? Então a minha primeira oração era que o Senhor tocasse o coração do Diego primeiro. Aí quando a gente chegou em casa da visita, foi uma visita muito rápida, então assim, a gente não conseguiu ficar, nossa, quero isso, aquilo na casa, sonhando. Foi porque é muita gente, então você vem só pra olhar como que é a casa e tal. E a gente olhou, a gente gostou, a gente achou o banheiro lindo e tal. E aí quando a gente chegou em casa, aí foi uma das coisas que a gente conversou, o Diego falou, olha, eu me vejo morando naquela casa. Quando ele falou essa frase, eu falei, gente, pronto. Vou começar a orar mais ainda, Senhor, porque se ele se vê morando aqui, quer dizer que é um passo, isso daí é uma porta aberta do que Deus pode fazer, né? Primeiro era o coração do meu marido que Deus teria que mexer, porque ele é o dono da finança aqui de casa, né? O meu marido que cuida, graça de Deus, claro, Deus dando força para ele trabalhar todos os dias, tendo sabedoria para lidar com o dinheiro, mas eu acredito que essa é uma responsabilidade muito grande, né? Aumentar aluguel e tudo. E ele precisaria, tipo assim, romper e falar que eu topo a gente investir nisso. E aí sim, a gente foi uma bênção, né? E daí a gente começou a orar, ele também tava orando. E a minha mãe e minha irmã orando também. E aí eu tinha falado, a casa é linda mesmo. Ela é um jeito que a gente precisa e tal. Ela não é tão grande, né? Porque a primeira impressão que eu tive que a casa era pequenininha, mas hoje morando nela, ela não é. Não é pequenininha, ela é o suficiente, ela é muito boa para nossa família. E aí a gente começou a orar, né? E o rapaz tinha falado, olha, daqui 2 dias a gente vai começar a ligar para a pessoa que for continuar na casa, tipo assim, que a gente gostaria que tivesse na casa, né? Para poder continuar o processo e tal. E aí tá bom, foi a gente ficou, tá bom, vamos esperar, né? Acho que foi no primeiro dia, no segundo dia à noite, à tardezinha, assim, na verdade, o rapaz me ligou, perguntando assim, vocês gostariam de ficar com a casa? Eu e a Lena, que foi uma das moças que a gente conheceu aqui, que é a dona da agência, ela tava aqui no dia, ela e um agente que trabalha com ela na empresa, eles estavam aqui, e aí a gente conversou com ela, o Diego, né, teve uma conversinha com ela, falando o quanto que ele gostava da região e tal, tudo que a gente fazia aqui e tal. E aí, ele falou assim, olha, a gente gostou muito de vocês, e a gente gostaria muito que vocês ficassem com a casa. E eu falei, amém, a gente também quer ficar com a casa, né? Eu fiquei muito feliz, liguei pro Diego, falei, amor, a casa é nossa. Aí liguei pra minha mãe, eu falei, agora eu vou morar, porque tem outros desafios, né? Porque quando você vai alugar a casa aqui, não sei como que é no Brasil, mas que eu nunca aluguei lá,
Mas aqui você precisa ter um salário 30 vezes mais o valor do aluguel. Então assim, gente, para quando só uma pessoa da família trabalha, é algo bem difícil de você conseguir bater sozinho, entendeu? Normalmente, quando tá um casal, eles fazem a renda junto e conseguem bater esse valor da casa de 30 vezes mais, né? E aí eu falei assim, bom, agora vai ser mais um desafio. Como que é que a gente vai provar isso, né? Que a gente pode pagar o aluguel dessa casa, né? Que era o mais importante, né? E aí a gente ele começou a conversar com a gente, né? Sobre como é que a gente ia fazer essa questão do aluguel e tal. Se a gente ia conseguir provar essa renda. E aí a gente, eu falei pra ele, não, que a gente ia conseguir. Que a gente ia conseguir, sim, o Diego ganhava bem e tal. Mas assim, não era o suficiente, gente, não era. Depois que a gente foi fazer o cálculo do valor da casa, 30 vezes mais esse valor, não batia no salário do Diego, faltava dinheiro. E esse agente, ele foi tão querido, tão maravilhoso, né? Com a gente, assim, eu senti que Deus derramou uma graça sobre a nossa vida, um favor sobre a nossa vida imerecido, como Ele já faz na nossa vida sempre, né? A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo e o Espírito Santo são favores imerecidos para nós, mas existem coisas na terra que o Senhor faz sobre a vida dos filhos dele, que é só Ele mesmo que pode fazer, sabe? E aí, esse rapaz, ele gostou muito da gente, ele queria muito ajudar, então assim, ele ficou fazendo várias perguntas, como é que a gente poderia ajudar nessa questão de juntar para ter uma renda maior e tal, conseguir provar uma renda maior, porque era uma coisa que não tinha nada a ver com eles iam ter que passar por uma outra agência, que é normal aqui, todas as agências de imobiliária, eles passam para esse tipo de agência para ver como que é o seu crédito na praça, por exemplo, se você é um bom pagador, se você realmente, se as suas finanças batem com a casa que você vai alugar, então às vezes se torna um pouco difícil de alugar uma casa aqui. Aí a gente descobriu com ele que a gente poderia colocar cada centavo que a gente tivesse para ajudar na questão desse valor total que a gente precisava por ano. Então tinha o valor do salário do Diego, né, que ele tinha, e aí tinha algumas coisas que a gente tinha, por exemplo, algum dinheiro guardado, que podia provar, se você tira o print da tela do celular, sabe, tipo, quanto é que tem no banco, então foi tirando de cada banco, tudo que a gente tinha, o benefício de criança, né, que a gente recebe aqui, então, tipo assim, várias coisinhas que foi nos ajudando, para que esse total de 30 vezes pudesse ser alcançado, né? E graças a Deus, gente, a gente ficou muito feliz. Olha, ele falou assim, agora a gente pode tentar aplicar, né? E ele até falou assim, olha, se vocês não passarem, normalmente você tem que dar 300 e poucas libras, assim, para eles fazerem esse cheque. E a gente teria que dar aquele montante, mas se você não passar, você perde esse dinheiro. E o Diego, ele falou, eu não tô podendo perder dinheiro nenhum, se a gente não passar, eu vou ficar... E ele foi tão maravilhoso, assim, é a graça de Deus, gente. Sabe quando você entende que é a graça de Deus sobre a sua vida? Aí ele falou assim, olha, mas se vocês não passarem, a gente vai devolver o valor para vocês. Tipo assim, gente, pra gente sentir confiança de tentar passar, sabe? Isso que eu senti, que ele queria que a gente tentasse, pelo menos. E aí, depois a gente foi descobrindo que não é só o valor que você recebe na sua conta, tipo assim, tudo que você tem, mas também como é que você é em relação aos seus pagamentos. Se você é uma pessoa fiel no pagamento, se não tem dívida, se tem financiamento, se gasta muito no cartão de crédito, tudo isso eles olham. E graças a Deus, gente, ele passou lá a gente mandou todos os documentos pela noite. De manhã a gente recebeu uma mensagem falando que a gente tinha passado. Gente, mas a gente ficou tão feliz, porque sabe quando parecia que era impossível de acontecer? Porque a gente teve que juntar muitas coisas, muitos documentos, muitos extratos para poder juntar e conseguir tentar bater esse valor.
E aí, na hora que eles mandaram, parabéns, vocês passaram e tal. Nossa, gente, que alegria, meu Deus do céu, foi uma bênção de Deus. Aí começa o processo, né, de pagamento de aluguel, pagamento de depósito, que aqui também é. Então, assim, não, além de não ser fácil alugar casa aqui na Inglaterra, então quando você resolve mudar, você já tem que estar preparado financeiramente, porque é um investimento, entendeu? Mudar de casa aqui na Inglaterra, você tem que estar com um dinheiro salvo, entendeu? E até esse dinheiro salvo que foi uma das coisas que contabilizou na hora de fazer, tipo assim, de juntar o montante que a gente precisava para alugar essa casa, né? Então foi uma benção. Aí tínhamos mais um desafio. Aliás, nesse dia a gente teve na igreja conferência de mulheres ED. E aí, gente, eu lá na oração, porque meu marido teria que ligar pro landlord nosso, né? Que é o dono da outra casa que a gente morava, né? Pra falar pra ele que a gente ia sair e tudo. E que a gente não ia poder, a gente não ia ficar muito tempo na casa, né? E que a gente ia sair logo e tudo. Só que daí, pela agência, agora tem uma lei nova que a pessoa precisa avisar 2 meses antes que vai sair da casa. Então, ela tem que dar uma nota de saída da casa 2 meses antes. E a gente, tipo assim, precisava alugar essa casa, mas a gente não podia ficar pagando 2 meses de aluguel naquela casa, né? E a gente foi muito abençoado, porque o nosso landlord foi uma pessoa maravilhosa também nessa questão. Ele acabou falando, não, 1 mês só de aviso tá bom. E a gente já tava para pagar já o aluguel, né? E aí a gente pagou esse mês de aluguel e conseguiu sair lá da casa sem precisar pagar 2 meses de aluguel. Então isso também é um milagre de Deus na nossa vida. Deus sabe que é um milagre, é uma bênção de Deus. Eu tava lá na conferência todo momento orando, eu falava, ai Senhor, por favor, que dê tudo certo com o landlord. Gente, só, tipo assim, só quem sabe o investimento que é mudar de casa, sabe que se você ter que pagar 2 meses para você não morar numa casa, é dureza, entendeu? É dureza. Mas assim, a gente foi muito abençoado. Também tem uma parte muito boa da nossa parte, foi que a gente morou 6 anos naquela casa, sabe? A gente, graças a Deus, nunca deu problema pro landlord, ele nunca teve nenhuma infração com a gente, ou questão que a gente fez com a casa foi devolvida linda, quase praticamente da mesma forma que ele alugou pra gente. Claro, são 6 anos morando numa casa que tem tapete, então as coisas ficam mais gastas, mas se a pessoa fosse entrar lá pra morar, ela podia morar do jeito que a gente deixou, que a casa tava linda, tá? E tudo limpinho, mesmo tendo criança. Larinha acordou, mesmo tendo criança. Então, assim, a casa foi, essa casa foi uma bênção na nossa vida. A gente realmente saiu de lá porque não dava, porque não tinha espaço, né? E a gente precisava, porque nossa família tá crescendo. E aí, gente, a gente mudou pra cá, né? Foi uma grande aventura, né? Mudar pra essa casa, né? Mas algo que eu queria testemunhar aqui pra vocês é que você precisa agir, você precisa ter fé. Oi, Lara. Apareceu aqui. Você precisa agir, você precisa ter fé, você precisa orar, né? E se você puder ter pessoas intercessoras por você, também vai te ajudar muito, vai ser uma bênção na sua vida. Então, pessoas que você confia, que você ama, que podem orar por você, né? Crê que Deus pode fazer um milagre. Então, tinham várias pessoas orando pela gente, né? Para que Deus pudesse mover, porque há coisas que o seu dinheiro ele pode até fazer, mas se não tiver a graça de Deus, não adianta o tanto de dinheiro que você tiver, entendeu? Tinha 20 pessoas para ver essa casa naquele dia. Eu não sei se no outro dia talvez tinha mais gente, mas a gente foi agraciado de ser os primeiros a ser chamado, da pessoa sentir no coração dela de que ela gostaria de ajudar, para que a gente ficasse com a casa. Quando eu vim buscar a chave da casa, gente, uma das coisas muito especiais que aconteceu, o agente que alugou a casa, ele falou assim, ai, a gente tá tão feliz que você... Gente, ele tava satisfeito de ter falado isso, sabe? Sabe quando a pessoa fala feliz? Ele falava assim, a gente tá tão feliz que vocês conseguiram a casa, a gente gostou de vocês desde o princípio. Gente, pra uma pessoa gostar de você desde o princípio, é só a graça de Deus. É só a
a graça de Deus. Então, assim, a gente ficou muito feliz, sabe? Muito agraciados por Deus, né? Nesse período aí que a gente tava orando, eu tinha uma música que eu ficava cantando o tempo todo, e várias vezes eu canto ela aqui em casa também, que é Algo Novo Vindo. Não sei se vocês já ouviram aquela música. Algo novo vindo, algo novo vindo. Então, tipo assim, tinha algo novo de Deus vindo sobre as nossas vidas, né? E, nossa, foi uma felicidade muito grande poder estar nessa casa, né? E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, declarar sobre a sua vida, se você tá precisando alugar uma casa aqui, seja em qualquer lugar do mundo, né? Que Deus possa abençoar, abrir as portas para vocês, que vocês possam continuar crendo que Deus faz. Não deixe de agir, tá, gente? Não deixe de agir. Manda mensagem, precisa mandar mensagem, precisa dar o seu primeiro passo, precisa ligar, precisa fazer alguma coisa, faça. E depois creia que Deus pode mover, né? Se for da vontade dele, ele vai fazer acontecer. Gente, foi muito rápido as coisas que aconteceram. Você imagina, eu morava 6 anos, em menos de um mês eu já tava morando nessa casa, entendeu? Então, nessa casa nova e tudo. Então, assim, eu creio muito que Deus, ele gosta quando a gente também age, sabe? Age por fé, age crendo que ele pode mover as coisas, né, a nosso favor, que a graça dele pode ser derramada, né? É o favor merecido, gente, que a gente tem, que só vem de Deus. Então é isso, eu queria compartilhar esse momento com vocês, eu queria deixar registrado aqui, né? Quem sabe no futuro eu venho aqui falar sobre minha casa comprada na Inglaterra. Por enquanto não é alugada, mas é um presente maravilhoso que Deus deu. A gente é muito grato por isso, né? E eu creio que Deus tem um plano para cada um, né? E esse foi o plano que ele teve para nós, né? Esse foi o momento que ele desenhou na nossa vida, né? Nossa família crescendo. Louvado seja o Senhor que veio à casa antes do bebê, mas, né? Eu creio que Deus, ele vai movendo no nosso coração e também vai trabalhando ao nosso redor e ao nosso favor. E é isso, gente. Um beijo, fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse testemunho, que tenha edificado a vida de vocês. Também quero agradecer muito a Deus por cada vida que orou por mim, que orou pela nossa casa, né? E Deus ouviu a sua oração. E Deus ouviu a minha oração. Muito obrigada. Um beijo. Tchau!